turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, hoje terça-feira, dia 23/6/2020. A nossa aula é de História com o tema Preservação dos Museus. Nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com o ambiente interno dos museus, porque ali naquele local fica guardado e expostos muitas peças valiosas, né? São obras antigas que contam muito sobre a história da humanidade. Então, sempre todos os museus existem regras, tá, para os visitantes. Existem regras para impor, né, ordem no ambiente. Vocês vão pegar o livro de vocês, o livro 3, é o último assunto do livro 3 de História. Nós passamos lá para o livro 4 para ver uma aula de História, mas no livro 3 ainda tem essa para a gente ver, tá certo? Então lá no livro 3, na página 251, que vai até a página 252, nós vamos estar trabalhando com a preservação dos museus. A conservação dos museus e de seu acervo depende, em grande parte, do público que os visita, para evitar alterações e danos que coloquem em risco os bens culturais neles expostos. Existem algumas regras a serem seguidas pelas pessoas, visando a segurança e a manutenção das peças, a fim de que as futuras gerações tenham acesso às valiosas informações históricas e artísticas apresentadas nesses locais. Como eu havia falado, gente, grande parte dessa responsabilidade, desses cuidados com os museus é do público, é dos visitantes, tá certo? Nós não podemos ficar manuseando, pegando nas peças, porque o nosso corpo, as nossas mãos, elas contêm uma oleosidade que pode estar ficando nas peças e ali vai criando fungos e assim vão consumindo as peças e elas vão se desgastando. Então, segurança, né? Manutenção das peças a fim de que as futuras gerações tenham acesso às valiosas informações históricas e artísticas apresentadas nesses locais. Nós vamos ver agora o que nós não podemos e o que nós podemos fazer nos museus, tá certo? Não se deve tocar nas peças. Cada vez que isso ocorre, contribui-se para o seu desgaste. Agora você imagina, quantas pessoas não visitam um museu? Se todas aquelas pessoas que vão a um museu por dia, toda vez que passar, pegar esses objetos vão acabar se desgastando, alguém pode tocar de mau jeito, aquele objeto pode cair, se quebrar, e aí ali vai uma história embora, né? Então, é por isso que existem algumas regras para dentro de um museu, tá bom? Então, imagine milhões de pessoas ao longo dos anos tendo permissão para tocar nas peças. Em pouco tempo ficariam danificadas, que eu acabei de explicar. Não é permitido também, gente, ultrapassar as linhas limitadoras, as quais servem para proteger o patrimônio exposto. Toda vez que você for ao museu que tiver aquelas linhas demarcando espaço, ali que indica-se que o quê? Que ali você não pode ultrapassar, que você deve ficar antes daquela faixa, antes daquela linha, tá? Porque aquela faixa ali, aquele cordão, muitas vezes é uma fita amarela e preta, tá protegendo aquela peça, tá certo? Impedindo que o visitante ultrapasse, impedindo que o visitante toque. Então nós devemos respeitar as ordens, né, as regras do ambiente, tá? Tirar fotografias não é recomendado, pois o flash produzido pela câmera fotográfica danifica as obras ao longo do tempo. Muitos museus, hoje em dia são pouquíssimos os museus que dão permissão você entrar com máquinas fotográficas, tá? Por quê? Justamente por conta do flash. Então, são obras muito antigas que precisam de muitos cuidados. Então, é por isso toda essa política, né, de conservação das peças de um museu. Deve-se evitar também consumir alimentos, bebidas e chicletes nesses locais,
para garantir a limpeza e o bem-estar dos visitantes. É proibido levar alimentos, ou seja, é proibido você levar um saquinho de lanche para se alimentar dentro do museu durante os passeios. Por quê? Porque se você deixa cair migalhas pelo chão, à noite, quando o museu estiver em silêncio total, vai aparecer o quê? Baratas, ratos, insetos para comer aquelas migalhas. E eles vão acabar aproveitando e mexer nas obras para danificar. Então é por isso que não é permitido levar alimento para dentro dos museus, tá? No interior do museu, condutas como correr, disputar-se de grupo, né, usar celular e falar alto são consideradas inadequadas. Não pode correr, não pode ficar gritando, falando alto, querendo chamar atenção. Não, nós temos que nos saber nos comportar diante de um local como esse. O museu é visitado por muitas pessoas, por muitos estudantes, por muitos grupos de jovens e de idosos que vão em busca de conhecimento. Então, muitas pessoas estão ali para ouvir explicações, né, dos guias de turismo que conhece todas as peças ali e sabe todos os detalhes sobre o museu, sobre as peças, as histórias contadas, né? Então, não pode ter barulho algum. Nós devemos respeitar também as pessoas que estão ali fazendo essa visita. Nós já vimos que o museu é um ambiente muito importante, é um ambiente de conhecimento, tá? O museu, além de patrimônio cultural e histórico, é um centro de aprendizagem, onde visitantes e cultura interagem sobre o interesse comum, o saber histórico. É importante refletir sobre os museus como espaços diferenciados, locais privilegiados de experimentação e de outras formas de sociabilidade, espaço de cidadania que nos oferecem a possibilidade de vivenciar diferentes práticas culturais. Ou seja, o museu, ele acaba sendo que um espaço de aprendizagem, de conhecimento, de troca de ideias, com pessoas que conhecem um pouco mais sobre a obra, sobre a peça, sobre o objeto que ali está exposto, tá? Então, abaixo vocês têm um exercício de aplicação, que é o exercício que a gente costuma fazer em sala de aula, que está na página 252 e vai até a página 253, tá, crianças? Não esqueçam que museu é um espaço que existem muitas regras, porque ali está um pouco de cada história, de cada civilização, de muitos anos atrás, que aqui na Terra, né, viveram bem antes da gente. Lá na primeira atividade tem: para evitar alterações e danos nos bens culturais expostos em museu, é necessário seguir algumas regras. Conversem sobre as alternativas e assinale a alternativa incorreta. Nesse caso, você só vai assinalar a incorreta, tá? Deve-se evitar consumir alimentos, bebidas e chicletes dentro do museu. Isso é verdade ou não? É verdade, nós não podemos consumir, né? Não se deve ultrapassar as linhas limitadoras. Nós devemos ultrapassar aquelas linhas, aquelas faixas? Não. É permitido tirar foto usando flash? Não se deve tocar nos objetos expostos? Nós podemos ficar tocando nos objetos expostos? Não. Mas é permitido tirar foto com câmeras com flash dentro de um museu? Não é permitido. Nós acabamos de ver que é proibido. Na questão número 2, faça o que se pede. Organize uma lista com todos os nomes dos museus citados nas páginas anteriores e onde estão localizados. Nessa questão número 2, vocês vão citar o nome de todos os museus que nós já estudamos aqui no livro 3. Vocês vão colocar todos os nomes dos museus e onde eles estão localizados, tá certo? O nome da cidade. E a letra B, qual desses você gostaria de visitar e por quê? Tá? Depois que você terminar a questão a letra A da número 2, você vai dizer qual é desses que você gostaria de visitar e por que motivo você queria conhecer.
tá? O que chamou a atenção nesse museu que você queria tanto conhecer? E na página seguinte, crianças, nós temos aqui a página 254, que é o exercício proposto, tá? Que é o exercício que vai ficar para casa. Então eu desejo para vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.